Bom, essa aqui é a famosa Hevea brasiliensis, a nossa seringueira, descoberta lá na Amazônia, por isso que chama Hevea brasiliensis. O primeiro cidadão a usar o produto dela, o látex, né? Você sangra isso lá na floresta ou então na produção. Você sangra essa árvore e sai um líquido chamado látex que você defuma, né? Faz um processo de defumar, vira uma bola e com isso é a matéria-prima da borracha natural. Primeiro a usar esse látex de uma forma industrial foi um cidadão chamado Goodyear. Tem a fábrica de pneus Goodyear, pois é, foi originalmente da família dele. Ele tentou usar a borracha no começo, teve uma encomenda dos Correios Americanos para fazer umas bolsas para botar cartas, só que com o calor aquela borracha derreteu, foi um fracasso e ele ficou desesperado. Foi aí que ele descobriu sem querer, porque ele jogou essas bolsas numa lareira e ele viu que a partir daí o uso da fumaça, do defumar da borracha, ela se tornava então resistente, ela não derretia mais. Foi por acaso que a borracha natural passou a ser usada e fez uma transformação no mundo. Bom, a Hevea brasiliensis era tirada na Amazônia, né? A produção lá no Acre, no Pará, no Amazonas, até em Rondônia. E isso fez um ciclo econômico no Brasil fabuloso. Mas na verdade não durou muito, foi o ciclo auge dele foi mais ou menos 12 a 15 anos no máximo. O suficiente para se construir, por exemplo, aquele teatro Amazonas lá em Manaus, onde companhias de óperas internacionais iam se apresentar, né? Foi o suficiente para se fazer uma ferrovia que era a Madeira Mamoré, para tentar escoar a borracha natural na Bolívia. Só que os ingleses perceberam que podiam levar essa árvore lá para o sudeste da Ásia, principalmente para a Malásia, e lá ela se tornou até mais resistente e mais produtiva. Ela produz mais látex lá do que aqui. E numa floresta plantada, ou seja, você não precisa ficar andando no meio da floresta, né, horas, né, no início da madrugada, para extrair o látex. Então, matou o mercado brasileiro de borracha natural. Desde então se tem uma produção de borracha, mas não em quantidade suficiente para o que o mercado interno brasileiro absorve. A borracha natural do Sudeste Asiático é muito mais barata que a nossa. O custo de produção deles é muito mais barato. Então, de alguma maneira, a nossa borracha natural só sobrevive aqui com um certo subsídio, né? Um certo subsídio indireto das políticas públicas. Bom, já que não dá para viver da borracha natural da Amazônia, por que a gente não faz o mesmo que os asiáticos? Por que não planta seringueira? E foi isso que aconteceu. Hoje a gente tem uma produção grande, o maior estado produtor do Brasil de látex, de borracha natural, é o estado de São Paulo. Não tem nada a ver com a Amazônia. Tem também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e a Bahia. A região do Cacau, por exemplo, abrigou muito bem a seringueira, né? O grupo Michelin fez um projeto bacanérrimo lá e hoje essa produção está na mão de cooperativas. Tem mais de 1000 famílias que vivem da produção de borracha natural ali naquela região, perto de Itabuna, né? Perto dessa região de Itabuna. Aliás, são fazendas lindíssimas, elas estão abertas para visitação, conjuga a seringueira, porque ela demora muito para produzir. Então, enquanto você não começa a produzir, você tem que viver de alguma coisa, tem que viver de uma outra cultura que permita você sobreviver nesse período. Então, por exemplo, ali na Bahia teve uma produção de banana muito grande, enfim.
Rapaz, o Brasil importa borracha natural, por incrível que pareça. Somos o país da Hévia brasiliense e a gente ainda importa borracha. Oxalá a gente consiga, com o tempo, criar condições para que reduza o custo de produção, faça que as nossas seringueiras sejam mais produtivas. A árvore é lindíssima. Aqui nós estamos a 1000 metros de altitude, faz frio 9 meses por ano. Mesmo assim ela é resistente, ela é uma árvore brava, é uma árvore corajosa. Tem uma época do ano que caem todas as folhas, a época do inverno, caem todas. E ela renasce com todo o seu vigor. E ela é uma querida árvore. De vez em quando ela vem aqui, dizer, tudo bem com você? Ela não responde, ou deve responder de alguma maneira. Mas eu espero que ela saiba que eu amo muito ela, né? Que está aqui e que ela me traz uma enorme alegria com esse crescimento, essa beleza dela.